Amém, irmãos. Glória a Deus. Bom dia, Shalom. Hoje, Oséias da manhã. Estamos começando aí a festa do Purim. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer aí aos irmãos que estão presentes, que vão ouvir depois, pelas orações, pelo carinho, pelo apoio. Deu tudo muito certo, graças a Deus. A recuperação foi muito excelente. Tá só um probleminha agora aí, quando eu fico parado, que nem eu estou agora, dá um certo incômodo aí na perna direita, mas faz parte do show. E algo muito importante aconteceu nesses dias, porque eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque existem circunstâncias que o Senhor prepara para que a gente possa agir de uma forma diferente dentro da libertação recebida. Então, o que acontece? De repente, você está liberto numa área, mas vai vir uma tentação, vai vir um pensamento, vai vir uma oportunidade de você fazer aquilo que você fazia quando não estava liberto. Então, dentro desse aspecto, como a minha marca da minha vida foi uma marca de muita escravidão, de muito trabalho, de trabalhar muito doente, com dor, não adiantava estar com dor, não adiantava estar. É um negócio que a minha doutrinação ela foi feita nessa maneira. Então, meu pai ele não tinha nenhum. Para você não trabalhar, você tinha que estar morto mesmo. Ele ia ver se você tinha morrido de verdade. Senão, ele fazia você ir, ele também fazia dessa forma e era a marca dele. Então, era a cultura dele. Ele não fazia para judiar de mim ou das pessoas que ele tinha esse tipo de autoridade. Ele fazia porque aquilo que ele acreditava. Você está doente, você levanta, você toma um banho, você come alguma coisa, você vai trabalhar, toma um remédio e daqui a pouco vai passar. Não tem repouso, não tem recuperação, não tem descanso, não tem atestado. Atestado para o meu pai para servir para ele só o de óbito, do resto para ele não servia para nada. Então, dentro desse aspecto, marcas muito profundas foram feitas na minha vida de escravidão. E o que aconteceu? Eu tive que me obrigar a cumprir o meu prazo de recuperação dado pela médica para eu não voltar a fazer as coisas antes da hora. Então, por algumas vezes, nada de corpo mole, nem se tivesse sem fazer corpo mole, tinha que fazer corpo duro, não tinha conversa. Então, dentro da minha recuperação, eu fui no retorno dia 26, então eu me obriguei a esperar até o dia 26, mas a vontade de voltar doendo, sem doer, sentado de qualquer jeito, fazer o que fosse fazer, era grande, mas eu fui me obrigando, dentro da libertação recebida, a ficar quieto, que era o meu tempo de ficar quieto. Era meu tempo de estar ali me recuperando e ficando de boa. Só que entra um bombardeio. Eu estou devendo para os irmãos, eu estou fazendo corpo mole, eu estou sendo irresponsável, eu tô. Então vem uma lista infindável de cobrança, de condenação, de acusação. E o que você tem que fazer quando você está liberto e vem essa lista de condenação, de acusação, de cobrança? Shalom, bom dia. Você tem que mostrar para Satanás, você tem que mostrar para os acusadores, você tem que mostrar para aqueles que estão te cobrando que a sua dívida está paga. Então, o que eu tive que fazer nesses dias? Eu cheguei a marcar com a minha esposa, amanhã eu vou ministrar, tal dia eu vou entrar na oração. E eu falei, ó, não vou entrar na oração, é melhor eu ficar, assim, tá certo, fica. Então, foi indo. Então, eu quero agradecer a apóstola Fátima pelos 10 dias aí de ministrações, foi bem intenso, bem puxado para ela, muita coisa para fazer, porque fora o Ministério Morra, todo o trabalho aqui, ela tem muitas coisas que ela faz ali juntamente com a rede do apóstolo Éder, já, aí teve o trabalho da casa, teve tudo ficou para ela. Então, eu quero agradecer aqui publicamente também a ela, por tudo que ela tem se empenhado, por tudo que ela se empenhou em cuidar de mim e está cuidando, na verdade. Então, você vai ter que se obrigar, você vai ter que se realmente receber uma nova doutrinação, uma nova cultura. Eu sou livre agora. Eu não preciso passar por isso. E como a pastora André, assim, eu também passei por isso. Por quê? Porque tem uma cobrança. Tem algo que vem, amém? Tem algo que vem sobre as nossas vidas para dizer que realmente você está em dívida. Mas existe um pagamento dessa dívida e você agora liberto, quando vier algo para te oprimir em qualquer área, em qualquer circunstância, você tem que mostrar, está pago. O Senhor Jesus Cristo pagou minha dívida. Satanás, eu não te devo nada. Nelson Monteiro, eu não te devo nada. Eu não devo nada para ele. Nada.
Eu fiquei muito tempo devendo para ele. Pela sobreposição de personalidade, pelos abusos, pelas surras. Eu devia muito para o meu pai. Primeiro que eu queria mostrar para ele que eu era bom, que eu era capaz. E depois eu fiquei devendo para ele, dentro do ambiente de escravidão, pela cultura e pela doutrinação que me foi imposta. Mas hoje, dentro dessa recuperação, eu posso declarar no mundo espiritual, Nelson, eu não te devo nada. Eu não devo nada para essa cultura maldita, não devo nada para essa doutrinação, não devo nada para esse abuso. Eu não devo nada. Não devo nada para Satanás, não devo nada para o meu pai, não devo nada para ninguém, porque eu estou livre, eu estou liberto, e você vai precisar começar a se posicionar para dizer: eu não devo nada para você. Você vai ter que ter uma voz profética ativa no mundo espiritual para começar a normatizar as pessoas, como foi ali a vida de Jefité. Jefité, ele tomou um posicionamento, ele entrou num entendimento onde ele foi falar justamente isso. Eu volto mais normatizado, eu volto pela verdade do céu, não volto pela realidade da terra. Sou o filho da prostituta, isso é verdade. Mas eu também sou valente, e esta é uma verdade superior. Então eu volto com a marca do valente. Vocês querem? Eu vou governar vocês. Eu não devo nada para vocês. Jefité foi bem claro com aqueles homens, com aqueles irmãos, com aquele povo que foi atrás dele. Eu não devo nada para vocês. Meu pai se deitou com uma prostituta, me gerou. Vocês me expulsaram de casa. Agora vocês estão em aperto, estão vindo atrás de mim. Eu tenho uma verdade do céu sobre a minha vida. Eu sou valente. Vocês querem a minha unção? Então vocês vão ter que se submeter ao meu governo. Eu não devo nada para vocês. E você vai ter que entrar nisso. Você não deve nada. Em nome de Jesus. Alfredo, você não deve nada. Luiz Carlos Teixeira, você não deve nada. Maria da Conceição, você não deve nada. Diaconisa Márcia, você não deve nada. Pastora Margarida, você não deve nada. Irmã Daiane, você não deve nada. Missionária Fátima, você não deve nada. Vanessa, você não deve nada. Pastora Andréia, você não deve nada. Apóstola Fátima, você não deve nada. Angélica, você não deve nada. Pastora Marta, você não deve nada. Marta, você não deve nada, nada, nada. Amilson, você não deve nada. Irmã Xênia, você não deve nada. E Carmen, você não deve nada, porque a tua conta foi paga pelo sangue do Cordeiro. Culturas, doutrinações, abusos, sobreposições, em nome de Jesus. Tome posse mesmo. Eu não devo nada. Ângelo, você não deve nada. Em nome de Jesus, declare ao mundo espiritual: eu não devo nada. Satanás, eu não devo nada para a cultura antiga. Pastora Sônia, você não deve nada. Você não deve nada para a cultura antiga, para a doutrinação antiga, para os abusos, para aquilo que você precisava fazer. Ninguém aqui deve nada. Então nós vamos ter que andar libertos. Agora vai ser a minha decisão e a tua decisão de andar livre. Shalom, pastora, bom dia. Agora você vai ter que decidir isso. A libertação é algo tremendo. Só que a decisão de andar livre é nossa. Porque as coisas do passado, elas vão muitas vezes serem extirpadas. Nós não vamos nunca mais ver aquilo. Mas, em muitas circunstâncias, aquele negócio vai bater a nossa porta. Porque o diabo, ele é mentiroso, ele é oportunista, ele veio para matar, para roubar e destruir. Então, se ele puder te cobrar uma dívida de novo, ele vai te cobrar. E quantas vezes você pagou a mesma dívida? Chega. Quantas vezes você passou pela mesma situação? Chega. Quantas vezes você teve que pagar juro, pagar multa, pagar a mesma dívida? Quantas vezes? Chega. Ponto final, basta. Então nós temos que decidir. E nesses dias de repouso eu tive que tomar muitas decisões. Liberto. Eu estou liberto, mas a escravidão tentou me puxar. A cultura do meu pai tentou me puxar. A dívida tentou me puxar. Eu estou devendo. Estou devendo para minha esposa. Estou devendo para os meus irmãos. Estou devendo para os meus filhos espirituais. Estou devendo. Eu fiz o que eu podia fazer dentro daquilo que estava proposto para que eu fizesse. Atendi pessoas, recebi ligações,
aconselhei, orei por pessoas, tudo deitadinho ou sentado lá na cama no meu WhatsApp. Acabou. Eu estava exercendo aquilo que o meu corpo físico permitia que eu exercesse sem o comando da escravidão. Eu não fiquei parado, inerte. Eu orei, eu ouvi a palavra, eu ouvi ministrações, eu aconselhei pessoas, eu fiz um monte de coisa. Graças a Deus por isso, o Senhor me deu graça. Um monte de coisa. Só que o diabo vai sempre bater na tua porta. Não, não tá bom. Faz mais. Não, você tem que exercer outra coisa. Estão te esperando. É chato. Você é apóstolo. São 10 dias. São argumentações do inferno. Deus não estava me cobrando nada. Irmãos, Deus não está te cobrando nada. Essa cobrança é de Satanás. Apóstolo, é Deus que está me cobrando. Não é. É o teu adversário que está te cobrando. É uma regência antiga que está te cobrando. É uma cultura que está te cobrando. Não é Deus. Discirna isso, pelo amor de Deus, e saia desse negócio hoje, em nome de Jesus. O Senhor não age dessa forma. Essa pressão que você está sofrendo não é Deus. Esse tipo de imposição, esse tipo de peso, essa coisa que vem, que você tem que se matar, que você tem, não é o teu pai que está fazendo isso. Saia disso. Eu te abençoo para que a tua mente abra, para que o teu entendimento espiritual abra e que essa regência infernal seja completamente removida da tua vida. Isso não é Deus. Você não precisa ficar dando essas respostas, porque o Senhor não está pedindo isso para você. Não é Deus. Amém, irmãos? Então é isso daí, dado aí os recados não, né? Os agradecimentos e essa orientação. Nós estamos começando hoje, então, a festa do Purim. E hoje nós não vamos nem entrar ainda no livro de Esther. Eu tenho a ministração hoje, amanhã e quarta, que vai ficar por minha conta na parte da manhã. E a apóstola Fátima para a ministração, aquilo que o senhor der para ela também hoje, amanhã e quarta, no Oséias da tarde. Então serão 6 ministrações sobre a festa do Purim. E eu quero começar trazendo para nós um embasamento. Por que nós vamos fazer essa festa? O que nós temos a ver com isso? Já que foi uma festa lá do povo judeu, já que é uma festa bíblica, mas que não é uma festa instituída por Deus no sentido de ser um Pentecoste, uma Páscoa, algo que Deus ordenou que fizesse, mas é uma festa que o povo, que a igreja, que os judeus levantaram ali, o povo de Deus levantou como gratidão, como reconhecimento do livramento de Deus. Então, existem alguns pontos cruciais de fundamentos que devem ser colocados entre nós para que você entenda essa festa e você participe dessa festa e você possa realmente se alegrar nessa festa, mas o porquê disso. Então, nós vamos ver aqui, se você puder abrir a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, e também versículo 3. Lembrando que teremos ministração da Santa Ceia nas 6 ministrações da festa do Purim. Se você tiver a oportunidade, prepara a tua ceia. Então, dentro disso aqui, Gênesis 3:3 vai falar assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comam, nem o toquem, para que não morram. Isso Eva falando. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, pois Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. E a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para proporcionar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e ao perceberem que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim à viração da tarde, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e escondi-me. E Deus perguntou: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então aqui nós vamos entender o porquê que nós temos que fazer a nossa festa do Purim. Por que que eu e você podemos então fazer como os judeus fizeram naquela época,
uma festa. Nós estamos nos aprendendo com a festa deles, nós nos espelhamos nisso que está na Bíblia, na festa do Purim, mas nós temos que ter um motivo para a nossa festa. Você tem que entender, eu tenho motivo para festejar. Eu tenho motivo para glorificar o meu Deus. Eu tenho motivo para realmente estar envolvido nesses dias de festa, para estar envolvido com todas as coisas, para poder, se Deus me der essa direção, fazer uma selagem com a minha oferta, mas tudo isso dentro de um entendimento, dentro de realmente algo que venha a ser revelado para nós, não porque eles fizeram, mas por que nós vamos fazer. Então, em 1 João capítulo 3, está escrito assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, esse é o motivo pelo qual nós iremos festejar. Esse é o motivo pelo qual nós temos toda a chance agora de agradecer ao nosso Deus, de louvar ao nosso Deus e de estar sendo grato ao nosso Deus, fazendo uma festa, fazendo realmente, se você puder, na tua casa, faça como os judeus fizeram ali, um tempo de comida, uma celebração, coloque uns louvores. Talvez, no último dia, a pastora Fátima, que é mais festeira, ela possa preparar esse ambiente para nós. Colocar aqui, a gente precisa fazer à tarde, muitos não vão poder fazer ao vivo, mas fazem depois nas suas casas, e façam depois nas suas casas, mas a apóstola Fátima, se Deus der isso para ela, no último dia, na quarta-feira à tarde, ela fazer então aqui um tantinho de alimento para nós. Eu estarei aqui em casa, aqui com ela, e a gente poder colocar algumas músicas, algumas coisas, a gente fazer realmente uma festa nesse último dia. Eu não tenho muito o dom para isso, mas ela tem essa marca, então eu creio que ela possa nos agraciar aí com essa festa. Então, hoje, o que você precisa, e eu preciso entender de uma vez por todas, por que eu estou fazendo essa festa? Por que eu estou preparando um alimento para fazer essa festa? Por que eu estou dançando, pulando, cantando? Por que eu estou glorificando o nosso Deus? Porque, através de Jesus Cristo, para a condição que foi entregue por Adão e Eva a Satanás, Jesus Cristo veio resgatar isso. Isso é paralelo à festa do Purim. É exatamente isso. É a mesma coisa que aconteceu. Aquele povo tinha perdido o direito de se defender, eles estavam fadados à morte e não tinha mais o que fazer. Nós vamos ver isso amanhã e quarta-feira. E exatamente isso aconteceu para com as nossas vidas, para com os homens. Os homens perderam por completo a condição que eles tinham em Deus ao estarem no Éden. Eles perdem isso ao acessarem aquele fruto e eles se tornam, então, completamente vulneráveis e eles estão fadados ao fracasso. Eles não têm como mais voltar para casa. Eles perdem, eles entregam isso para Satanás. Mas o Senhor tinha um plano superior. O Senhor, desde a fundação do mundo, desde sempre, tinha um projeto, tinha um plano, tinha algo já feito. Os homens, primeira queda, Lúcifer vai me trair. Depois os homens vão me trair, mas eu tenho um plano de resgate para os homens através de Jesus Cristo, e desde sempre esse plano está pronto, porque Deus fez tudo ao mesmo tempo, para ele foi tudo de uma coisa só, de uma hora para outra. Por isso, se há um questionamento dentro de você, por que Deus, que é tão bom, que é tão amoroso, que é tão grande, não interrompeu o processo, porque ele não parou tudo? Quando ele começou a criação, ele viu que Lúcifer iria traí-lo, porque ele não para. Quando ele viu que Adão e Eva iam trair, porque ele não para. Quando ele viu que toda a humanidade ia entrar num sofrimento, num caos, por que ele não para? Indagações que vêm dentro de nós. Mas o que eu tenho de revelação e de entendimento dentro dessa pergunta é que Deus não para, porque ele é justo até com os teus traidores. Ele é justo até com o adversário, porque ele viu tudo do começo ao fim, como Deus, na onisciência dele, ele fez tudo num instante só. E ele poderia até ter usado a prerrogativa de Deus e ter ali naquele momento, vendo que Satanás, Lúcifer no caso, com um terço dos anjos tinham se rebelado, ele fazer com que aqueles anjos com Lúcifer caíssem, fossem ali expulsos, e ele ficasse de boa, ele interrompesse o projeto de fazer o homem, e ele ficasse de boa agora com 2/3 dos anjos aprovados no céu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, serafins, querubins, anjos, e estava tudo bem.
Mas ele não podia fazer isso, porque ele tinha compromisso com a palavra, ele tinha compromisso com o projeto, e ele precisava colocar o projeto para funcionar do começo ao fim. Então, se você tem essa indagação dentro de você, por que Deus não parou? Porque ele foi fiel a Lúcifer que o traiu, foi fiel a Adão e Eva que o traiu, e foi fiel a toda a humanidade que, de alguma forma, iria se voltar para ele. Então, ele foi fiel comigo e foi fiel com você. Ele foi fiel porque hoje, dia 2 de março de 2026, ele sabia que nós estamos aqui, estaríamos aqui celebrando, festejando, pregando, falando, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor em Cristo me devolveu, o Senhor desfez essa obra do diabo, o diabo me roubou a minha condição, mas o Senhor desfez isso e eu vou te festejar nesses dias, eu vou te engrandecer nesses dias, eu vou fazer uma festa, eu vou te glorificar. Então ele não interrompeu esse processo, porque mãos levantadas foram vistas por todo o tempo, e ele falou, eu não vou interromper um processo por causa daqueles que não me quiseram, mas eu vou completar o processo por causa daqueles que me querem, por causa daqueles que me buscam, por causa daqueles que fazem e que estão disponíveis para orar, para me buscar, para me servir, para voltar para casa. Quem quiser, a porta está aberta através de Jesus Cristo. Então, por isso, ele não parou tudo. E é esse o motivo que nós temos para festejar. Então, a nossa festa do Purim esse ano, a base dela é exatamente isso, esse entendimento. O meu Cristo, o meu Deus, desfez as obras do diabo, me devolveu a condição de realmente poder agora lutar. E entenda que agora é um processo. Nós vamos ver também depois, amanhã e quarta, no livro de Esther. Mas entenda que agora você e eu estamos festejando, mas nós não estamos numa rede com água de coco e os vassalos os abanando. Nós temos agora essa condição que nos é devolvida, ela é para que nós tenhamos condições de lutar, exatamente como aconteceu com aquele povo. Porque o que aconteceu, entenda, é que isso entre na nossa vida. No livro de Esther, nós vamos ver que aquele homem ele consegue algo indispensável do rei. Ele consegue um anel, ele consegue um sinete, ele consegue um sinete, um anel de selar. Então, algo foi escrito e foi selado com o anel do rei. E algo que é escrito e é selado com o anel do rei não se pode revogar. Então, dentro desse aspecto, o que nós temos que entender? Adão deu o anel para Satanás. Adão deu o anel para a serpente. Eva deu anel para a serpente. Adão pega o anel, o seu sinete de selar, e ele dá para a serpente faz um decreto e sela com o anel de Adão. E dentro daquilo lá, um decreto que não se pode revogar, porque Adão era rei. O que o rei vai falar aqui em Esther, que nós vamos ler amanhã e depois? Há um decreto assinado pelo rei, feito com o anel do rei, não se pode revogar. E o que Adão era? Rei. Adão, então, entrega essa autoridade e aquele decreto de morte, de perda de toda essa visitação, de toda essa comunhão, de tudo que ele tinha com Deus, de todo o ambiente que ele não tinha nenhum problema, ele é perdido e ele é selado. E agora o que acontece? Agora vem um rei superior. E é ele que nós vamos declarar a nossa gratidão, a nossa adoração e vamos fazer uma festa por causa do nosso rei superior, que também veio, também agora fez um novo decreto a nosso favor e também selou com o seu anel. Ele também põe um selo e te dá na sua mão. Você está aqui agora com um novo decreto. Vai guerrear, luta pela tua vida. E é por isso que eu e você estamos aqui, porque nós estamos aprendendo com o nosso Senhor que existe um decreto superior, selado por um rei superior, pelo Rei dos Reis, que ele te autoriza e me autoriza a defender a nossa própria vida. Irmãos, não tínhamos chance. Esse é o grande motivo de nós celebrarmos ao Senhor e fazermos essa festa do Purim. Nós estávamos mortos. Entenda que era questão de dias, questão de anos, mas nós estávamos mortos, exatamente como esse povo. Alguns meses para frente, eles seriam mortos sem direito de defesa por causa de um decreto selado pelo rei. Mas toda aquela movimentação
daquele homem, daquela mulher, de Mordecai, de Esther, e daqueles que foram envolvidos ali, porque existe um bastidor muito forte também de pessoas que são usadas, de feitos memoráveis que são colocados em prática. Então, existe uma história muito bonita, uma coisa muito bem elaborada, para que realmente eles reconquistassem essa condição. E, de repente, lá no final, então o rei tira o anel e dá na mão de Mordecai e fala, cara, faça um novo decreto, sela com o meu anel e vai lutar. E foi isso que o meu Cristo fez por mim e por você. Ele se manifestou para desfazer a obra do diabo. Ele se manifestou para desfazer a obra da serpente. Ele se manifestou para que nós tivéssemos uma marca dele em nós, um selo que nos autorizasse no mundo espiritual a lutar. Você é autorizado, você é um guerreiro autorizado, carimbado pelo céu. Você não é qualquer coisa. Ah, eu sou crente, eu vou voltar para casa, Jesus me ama. Não, você é um guerreiro. Você é alguém que o Senhor te autoriza a fazer a tua guerra. Você tem um carimbo da parte do Senhor. Você é muito mais do que você está pensando. E isso não é para ficarmos soberbos, arrogantes, falar, ó, eu sou muita coisa. Em Cristo somos muita coisa. Por causa do selo, por causa do anel de selar, por causa da marca do sangue, por causa da marca do nome, por causa desse anel que vem e sela, fala, vão fazer a guerra, eu estou com vocês fazem parte do meu exército, vocês não estão no exército onde vocês vão morrer, vocês estão no exército onde vocês vão viver. E esse é o negócio. Então, que eu e você entendamos, por que eu vou festejar? Porque eu vou viver. Porque Deus me deu agora a graça de viver, porque Jesus Cristo se manifestou a meu favor, porque Ele selou tudo isso com o seu anel. Ele veio aqui, o justo pelo injusto. Ele veio aqui pagar um preço, ele veio aqui pagar aquilo que Adão perdeu, ele veio reconquistar por mim, e ele pagou um preço de sangue, ele pagou um preço de cruz. Esse é o nosso Senhor. Então, temos muito motivo para fazer festa. Se você não estava entendendo, eu creio que você vai começar a passar a entender. Ah, não entendo muito bem, porque eu não sou judeu, não estava lá, não tenho nada a ver com esses. Agora você tem tudo a ver. Você é filho de Deus, você faz parte dessa história, você tem muito a ver com isso. Você pode e deve fazer uma festa. Você pode e deve celebrar a sua festa, porque é exatamente isso que o Senhor está esperando de nós, que nós o reconheçamos como um Deus tão libertador, tão grandioso, tão tremendo, que nós o reconheçamos como aquele que foi nos buscar num lugar de roubo, de morte e de destruição. Entenda o plano de Deus. Um missionário incansável. O Senhor é um missionário incansável. Ele é alguém que, por mais que tenha doído, esses dias eu estava conversando com uma irmãzinha e ela é bem aguda no que ela fala. E nós estávamos nesse assunto, ela assim, mas se o próprio Deus falou que se arrependeu de ter feito o homem, por que ele não parou? Ele fez porque ele quis. Ela funciona desse jeito. Mas o Senhor tem quebrado ela aos pouquinhos. O Senhor tem minado a força dela aos poucos. E eu creio, em nome de Jesus, que ela virá. Mas é de uma forma triste ouvir alguém falar assim, ele fez porque ele quis. Sabe a filha ou o filho quando fala para o pai ou para a mãe? Eu não pedi para nascer, você me fez porque você quis. Problema seu. É isso que essa irmãzinha estava falando para Deus. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. E eu mandei alguns áudios para ela, esses dias agora aí da recuperação. Falei, irmã, entenda que Deus, essa palavra que você me traz, ela só mostra a grandeza de Deus. Você me trouxe a palavra que me estava faltando. Você me trouxe exatamente aquilo que eu necessitava para crer muito mais naquilo que eu creio já. Deus é tão fiel, é tão grande, é tão justo, que até tendo se arrependido, ele continuou o projeto. Isso só me anima a servir a esse Deus, a buscar a esse Deus e acreditar cada vez mais eu tenho um Deus muito fiel. Porque eu me arrependo e ele é Deus, ele pode fazer o que ele quer, mas mesmo assim ele fala, o projeto vai até o final.
Doeu, fui traído, me arrependi, mas eu não vou desistir de vocês. Sou um missionário incansável, vou buscar vocês até o final. E todos que quiserem, vou voltar para casa. Porque eu vou devolver, através de Cristo, uma condição que vocês perderam. Louvado seja o nome do Senhor. A ingratidão dói muito. E a ingratidão dói porque o apóstolo Rina já ensinou. A ingratidão é pior que a vingança. Porque a vingança, você se vinga de algo que alguém, de um bem, de um mal que alguém fez para você. Então alguém me faz um mal, eu me vingo. Mas a ingratidão é você dar um mal para quem te fez um bem. Então a ingratidão dói demais. A ingratidão dói muito mesmo. Mas mesmo com todo esse cenário de ingratidão, mesmo com toda essa marca de ingratidão, muitas vezes nós não paramos para pensar quem era Lúcifer. Nós temos Lúcifer agora como alguém que caiu, que é nosso adversário, e ele é isso, obviamente. E nós não gostamos nem um pouco dele, nós o detestamos. Sim, nós perdemos porque quisemos. Então, na verdade, o que acontece? Lúcifer foi a maior traição, seguida de perto por a de Adão e Eva, que também tinha ali a imagem e semelhança, mas Lúcifer era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele, aferidor de medidas, aquele que estava toda a glória ali também, tinha uma marca de glória nele, que Deus permitiu que ele tivesse, para que ele fosse respeitado, e tudo passava por ele, para que ele entregasse. Então, Lúcifer não era qualquer coisa. E Deus fala que se arrependeu de fazer o homem, e Deus também olhou para Lúcifer e doeu também. Uma ingratidão profundíssima, um preço muito alto que Deus teve que pagar para continuar o projeto. E por isso nós vamos fazer a festa do Purim. A nossa festa do Purim. A minha festa. Você vai ter que chegar nesse dia mesmo sem eu vou fazer minha festa, porque um missionário incansável está atrás de mim. O missionário incansável me buscou, por mais difícil que foi a minha vida, por mais dolorosa que foi, por mais complexa, complicada que foi, que está sendo, por lugares que eu passei, o meu missionário incansável, o meu Cristo, o meu Pai, o meu Deus me buscou, devolveu a condição para mim, devolveu para o coletivo, mas devolveu para o individual. Você é alvo da busca do seu Pai. Por isso você vai fazer uma celebração coletiva, você vai fazer uma celebração individual. Você vai fazer algo que você vai falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me buscou. Hoje de manhã nós estávamos orando, às 5 da manhã, e o Senhor começou a dar, quando ali eu fui puxar um vaso muito pesado, e minhas costas travou, e eu fui no profissional, e ele falou assim para mim, você sabe por que as costas travam? Falei, não, porque senão você ia quebrar a sua coluna. Se não tivesse esse dispositivo no seu corpo, se o seu músculo não desse um nó e te parasse, você ia quebrar a tua coluna, você poderia ficar aleijado o resto da sua vida. Então, o próprio corpo guarda você. E o que eu entendi nesta manhã? Que muitos aqui, ou a maioria, ou todos, na verdade, nós passamos por momentos aonde nós empreendemos muita força em algo e foi dado um nó na nossa alma, naquilo que nós fazemos, e nós achamos que Deus estava nos machucando. Por que eu levei esse nó? Eu estava fazendo alguma coisa boa, porque eu estava fazendo alguma coisa boa. Eu estava melhorando a minha casa, eu estava mudando aquele vaso de lugar, eu estava deixando algo mais harmonioso, eu estava cuidando melhor daquela planta, da minha casa. Era algo bom, como você e eu fizemos no decorrer da nossa vida. Quantas coisas boas você foi tentar fazer, quanta coisa você se entregou, em quanta coisa você se envolveu, ou também coisas ruins que deu um nó. Mas esse nó não foi para te machucar, foi para preservar você com vida. Esse nó não foi para você morrer, foi justamente para você viver. Esse nó foi para impedir que você ficasse tetraplégico, paraplégico, ou morresse, ou ficasse paralítico o resto da sua vida. Então você vai também ter um motivo para glorificar a Deus. Obrigado, Deus, porque no Senhor o Senhor me devolve uma condição que eu levei um nó. Mas agora, o que eu preciso? Qual é o nosso passo agora?
Dentro desse aspecto, eu fui lá no profissional e ele me explicou, ó, você era para estar pior, era para ter quebrado a sua coluna. Tá, mas tá doendo as minhas costas. Agora eu vou resolver isso. É uma outra etapa. Então, dentro disso que Deus te protegeu, então eu quero que você entenda. A primeira coisa, o nó que foi dado naquela época, naquela circunstância, naquilo que você está lembrando, foi para te guardar, não foi para te expor. Foi para você viver, não foi para você morrer. Apóstolo, mas agora está doendo. E muitos aqui já têm sido curados dos nós. E agora você vai poder apresentar, Senhor, muito obrigado. Porque se eu continuasse a fazer força, eu teria me quebrado no meio. Obrigado porque o Senhor me guardou, mas agora cura, está doendo aqui. Ou você não vai nem precisar falar onde está doendo. Porque assim como um profissional, ele vai pôr na mão em você e de repente ele aperta e fala, é aqui? É muito preciso. Ele acha exatamente o ponto. Você dá mais ou menos no geral, cara, é nas costas, aqui desse lado. Mas ele vai com a mão, ele vai, até que ele vai e aperta o ponto nevrálgico do negócio. E o teu Deus está fazendo isso por nós. Jesus Cristo fez isso para mim e por você, por cada um de nós aqui. Alfredo, é aqui que dói? Eu vou tirar o nó. Vanessa, é aqui que dói? Tira o nó. Luiz Carlos Teixeira, Rosana, é aqui que está doendo, filho? O pai vai tirar o nó. Ângelo, Raquel, pastora Sônia, é aqui que dói? Eu vou tirar o nó. Então saiba que o Senhor quer entrar nesse ambiente de tirar o nó. O Senhor quer nos levar nesse lugar de desfazer esse nó que a vida foi nos levando a esses ambientes. Diaconisa Márcia, eu vou desfazer o nó. É aqui que está doendo, pastora Sônia, Margarida, Daiane, Andréia Miller, pastora, pastora Fátima, Angélica, Marta, em nome de Jesus, Amilson, Xênia, Senhora Fátima, Carmen, é aqui que dói. Pode ter certeza. Cada um de nós aqui já temos passado por experiências de nós sendo desfeitos. E hoje ele está nos ensinando, filho, eu estava te guardando. Vanessa, eu estava só te guardando, você ia se perder. Eu estava só te guardando, Alfredo, você ia se perder. Eu estava só te guardando, Luiz Carlos Teixeira, você ia se perder. Alexandre, eu estava só te guardando, eu estava só te guardando, você ia morrer, você ia se perder, meu Deus. Quantos nós eu levei pela minha petulância, pela minha arrogância, pelos ímpetos, que Deus estava me guardando, e é por isso que nós vamos festejar. Cada um de nós aqui tem os seus nós, tem aprendido nesta manhã que Deus estava te guardando e você tem cada vez mais motivo para fazer sua festa do Purim. Para falar, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me guardou, muito obrigado, Senhor, me deu livramento, muito obrigado porque agora o Senhor está tirando os nós, o meu músculo está voltando a funcionar. Irmãos, quando eu fiquei travado, eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Abaixar a cabeça para mim era inviável. Fazer isso aqui, ó, inviável. E é assim que nós ficamos na nossa vida em muitas áreas. Movimentos insignificantes que nós fazemos normalmente, mas que nós não conseguimos fazer porque nós estamos com aquele nó da proteção. Nós estamos com aquele nó para não termos a nossa vida ceifada. E agora o Senhor está tirando o nó. Agora ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele se manifestou para desfazer as obras da nossa carne. Ele se manifestou para nos dar livramento. E os teus movimentos vão voltar ao normal. Como é maravilhoso sair daquele lugar. Dessa última vez agora, nas minhas costas, que eu não estava conseguindo fazer nada. Como é maravilhoso poder sentar numa privada para fazer as minhas necessidades. Irmãos, você vai poder voltar a fazer coisas básicas. Porque o Senhor vai tirar os nós, Ele vai te devolver os movimentos. Ele vai te devolver a tua condição. Ele veio para isso, Ele se manifestou para isso. E por isso a festa do Purim, porque você vai ter os teus movimentos aí conquistados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter a nossa vida. Ele vai te falar, toma, se mexe de novo. Eu passei uma sequência de movimentos difíceis de ser feito. Eu saí do problema das costas, veio logo depois da cirurgia. E para sentar na privada, para andar, para dormir, para me virar na cama,
todos os movimentos ficaram muito difíceis. Teve noite daquelas dores nas costas que eu não tinha posição. Eu falei para minha esposa, essa noite eu devo ter me virado umas 70, 80 vezes, sem exagero, para tentar achar uma posição para dormir um pouquinho, porque não tinha lugar. E talvez você esteja bem naquela palavra, uma cama estreita, um cobertor, uma cama, acho que a cama estreita, o cobertor curto, ou vice-versa, e nós ficamos ali tentando achar uma posição para descansar. Cobre o pé, descobre a cabeça. Não pode virar nem para cá nem para lá, porque cai. É exatamente isso que esse nó fez na nossa vida, mas era para nos guardar. Então, quando você descobre isso, quando eu descubro isso, isso vem para mim com muita força, falando, vale a pena demais servir esse Deus. Ele não, ele mesmo arrependido, ele continuou o projeto. Ele mesmo vendo as traições, ele continuou o projeto. Ele mesmo vendo a minha traição, porque Adão e Eva é a representação da raça humana. Mesmo ele vendo que eu o traí, que eu ouvi a voz da serpente, ele continuou o projeto. Ele veio me buscar, me resgatar, um missionário incansável. Ele fez tudo e faz tudo para nos buscar, para tirar os nós, para voltar a dar a nossa condição de movimentação, e é por isso que nós vamos fazer essa festa. Então, por favor, comece a se alegrar. Hoje eu falei para minha esposa, hoje eu estou já no meu melhor dia. Já estou voltando a andar praticamente normal, não estou mancando mais. Você entende isso? Eu fiquei 15, 16, 17 dias mancando. Levantava até a perna direita para o mar, a perna esquerda parece que eu nem operei, porque eram poucas varizes. Mas a perna direita era muita coisa. Então, o que acontecia? Eu levantava e era difícil de me movimentar, eu tinha que levantar de 2 em 2 horas para me movimentar, de 5 a 10 minutos, depois passou de 20 minutos a meia hora, e esse ambiente que Deus está trazendo para você de recuperação, começa a se movimentar, nem que seja de 2 em 2 horas, 5 minutos, levanta e anda. Nós também oramos isso esta madrugada, para algumas irmãs específicas, eu quero liberar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, levanta e anda. Se esse nó fez você ficar paralítico em algumas áreas, eu te abençoo e decreto sobre a tua vida. Levanta e anda. Perdoados estão os teus pecados. Você não tem mais nada a te prendendo nisso, porque Cristo já pagou essa dívida e agora, como ele deu aquela ordem àquele homem, levanta e anda. Eu quero te abençoar e te dizer, levanta e anda. Em nome de Jesus, os teus pecados estão perdoados. Jesus Cristo, naquela ocasião, ele trouxe o abstrato para o palpável, visível, porque ele foi questionado: quem é esse Jesus para perdoar pecados? E ele responde de uma forma muito bonita: o que é mais fácil? Meu Deus, que Deus é esse? Para nós, tantas dificuldades, tudo é tão difícil. Mas ele olha para aquele povo e fala assim: o que é mais fácil? Dizer para esse homem, estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? E para provar para aqueles homens que ele poderia perdoar pecados, ele fala para aquele homem, levanta e anda. Ele quer trazer para você e para mim o invisível, o abstrato, para o palpável, para aquilo que você pode tocar. Existe um anseio dentro de você e dentro de mim. Senhor, tá bom, tudo isso foi feito, o Senhor conquistou, mas eu quero algo palpável, eu preciso tocar alguma coisa. Irmãos, existe uma dor tão aguda dentro de nós quando nós estamos sem nada nas mãos. Quando nós falamos, Senhor, tá bom, eu creio, eu acredito, mas eu preciso pegar em algo, eu preciso ver alguma coisa acontecendo, e você de repente está nesse quadro, nessa situação, e Deus está falando para você, levanta e anda, eu vou tornar o abstrato no visível. Levanta e anda, Alfredo, Vanessa, Luiz Carlos Teixeira, Ângelo, Raquel, Anelisa, Rosana, levanta e anda. Pastora Sônia Bispo, Diaconisa Márcia, Pastora Margarida, levanta e anda, Daiane, levanta e anda, Pastora Andréia, Apóstola Fátima, levanta e anda, Angélica, levanta e anda, Marta, Milson, Xênia, Missionária Fátima, Carmen, Alexandre, levanta e anda. Chega de nó, chega de paralisia, chega de prisão, chega de vergonha, porque é vergonhoso demais, muito vergonhoso.
mas o missionário incansável veio te buscar e me resgatar, e nos tirar desses ambientes, e nos estabelecer numa nova condição. E nós estamos aqui para festejar. Nós estamos aqui para glorificar esse Deus. Nós estamos aqui para falar, Senhor, eu vou fazer a minha festa do Purim também. O Senhor me devolveu a condição, eu vou fazer a minha festa, eu vou fazer a minha comida, eu vou fazer a minha dança, eu vou cantar a minha música, eu vou te agradecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós possamos ter isso muito forte, que que esses 3 dias de festa sejam dias assim que marquem a nossa vida, que traga realmente algo muito forte dentro de nós, para que nós realmente rompamos com tantas coisas, irmãos, que têm nos prendido, nos aprisionado, com tantas coisas que têm nos levado a um ambiente de tanta dor, de tanta vergonha, de tanta frustração, onde você olha para todo lado e parece que sempre será a mesma coisa. Não será sempre a mesma coisa. Não será sempre a mesma coisa. Dentro daquele açougue em 2016, 17, 18, 17, 18, 3 anos e meio eu fiquei lá. Metade de 2016, 17, 18 e 19, irmãos, foi um lugar é uma coisa tão absurda o que eu vivi ali, porque pensa no lugar que eu vivi, algo que, amém, em nome de Jesus, é isso mesmo. Ele tem pensamentos bem superiores. E ali foi uma coisa tão absurda, que ali foi o lugar um dos lugares que eu desfrutei, e eu posso testemunhar, testificar, que Deus é muito misericordioso. Que Ele é um missionário realmente muito incansável. Porque ali, irmãos, eu estava tão perdido. Eu fui para aquele lugar, e quando eu fui, e é interessante lembrar desse ponto que eu estou pensando agora, eu estava num açougue aqui em Duartina, e eu tinha minha casa que estava sendo já a qualquer momento para perder. E Deus me deu aquela palavra, comece a ganhar perdendo medo de perder em relação à casa. Mas, na verdade, eu não tinha nada. Eu tinha uma palavra, mas palpável nada. Mas no abstrato eu tinha a palavra. E eu entrei no descanso por causa disso, os irmãos sabem. Só que dentro disso, o Senhor começou a fazer algumas coisas. E a primeira coisa que Deus fez, numa tentativa de reconciliação, que eu fui no Bradesco, eu peguei um advogado lá, um japonês, e ele falou assim, o que você está fazendo da vida? Ele falou assim, eu falei para ele, eu tenho um açougue em Duartino. Aí ele falou assim para mim, mas esse açougue ele não está rendendo nada, você não consegue assumir uma parcela, fazer uma proposta? Eu falei, cara, eu estou fazendo para pagar o meu funcionário, eu gostaria de mandar embora, mas eu não tenho dinheiro para pagar o acerto e para comer. Eu pago o aluguel, a água, a luz, o funcionário, não pago imposto, que não dá, e como? E assim, você vai ficar lá até você perder a sua casa. Se é uma árvore, você está plantado ali e você vai ficar lá até você ver o oficial de justiça chegar na porta da sua casa e falar que você tem tantos dias para desocupar a casa, que a sua casa foi leiloada e vendida. É isso que você vai fazer. Tá certo. E foi embora. E aí, dentro dessa situação, eu falei, cara, eu não sou uma árvore. Só que eu estava preso dentro de uma palavra que eu havia recebido, e é muito perigoso quando você não discerne os tempos e as estações. E eu havia recebido uma palavra do presbítero Dirceu, que Deus iria me levar para um lugar, iria refazer minha vida financeira, iria refazer minha vida ministerial, e iria me trazer de volta para Bauru. Beleza. O que eu pensava lá, naquela época, 2016, 2015, eu não posso sair de Duartino. Eu queria levar esse açougue para Duartino. Mas Deus me prometeu que iria refazer minha vida em Duartina. Então vai ser aqui que Deus vai refazer minha vida, aqui que eu vou pagar minhas contas. Só que Deus, no meio desse projeto, ele não estava me levando de volta para Bauru, eu não fui embora. Mas quando aquele japonês fala, você é uma árvore, você não vai fazer nada. Você vai esperar a última consequência, você perder a sua casa. Aquilo lá mexeu algo dentro de mim. E nós, então, tomamos a decisão de levar esse açougue para Bauru.
porque teríamos uma oportunidade maior de ter uma renda, uma venda e poder pagar essa casa. Só que o fato é que nós não tínhamos um centavo, nem para mudar. Como que eu ia pagar uma mudança? É caro. Eu tinha que pagar, eu paguei na época que eu fiz umas 10 pessoas, porque eram geladeiras, eram balcões, coisas, peças caras. E eu tive que pagar umas 10 pessoas hoje aí a 150, R$ 200. Eu gastei só com as pessoas uns 1.500, R$ 2.000 se fosse no dia de hoje. Mais o caminhão, e mais o salão que eu aluguei, e mais o que eu reformei lá. Então não tinha condição nenhuma. Mas quando eu tomo uma decisão, quando eu percebo que então eu não sou uma árvore, quando aquela palavra entra e eu quero me movimentar, sabe o que aconteceu? Eu recebo uma notícia, um WhatsApp, um e-mail, não lembro, da Caixa Econômica, um lugar que eu devia, falando que um consórcio que eu havia feito lá em 2010, 2011, quando eles fazem aquela venda casada, que inclusive é proibido, mas eu fiz o financiamento para poder fazer a obra do mercado aqui, e junto com isso o gerente me vende um consórcio. Eu fiz um consórcio na época de um Gol, e eu pagava ali 400 e poucos reais por mês, e logicamente chegou um ponto que eu não aguentei pagar mais e parei, e eu tinha até esquecido daquilo. Mas eu paguei ali um tempo, e chega então para mim uma notícia que eu tinha ali de 14 mil, 15 mil reais. Para mim, naquela época, irmãos, era uma fortuna. Para mim, naquela época, era muito dinheiro, muita coisa. E foi o dinheiro que eu usei para pagar as pessoas, para fazer o transporte, para reformar o salão que eu aluguei, para pôr alarme, para fazer a parte elétrica, para pintar. Tudo que eu precisei fazer para comprar os equipamentos que faltavam, não equipamentos, mas algumas coisas que faltavam. E um pouco de mercadoria para começar a vida naquele lugar. Então, eu fui para lá muito animado. Só que logo nos primeiros dias eu sofri um bombardeio terrível. No primeiro dia, na verdade, nós estávamos ali e eu liguei todos os balcões, todas as câmeras frias que a gente tinha, os freezer, as mercadorias foram chegando e a gente foi desossando, fazendo as coisas, eu comecei a abastecer e a energia cai, desarma todos os disjuntores. E eu liguei para o rapaz que tinha feito para mim a instalação, falei, cara, caiu tudo aqui. Ele falou, espera um pouco, eu vou instalar outras coisas, outros disjuntores aí que não está aguentando. E eu saí andando, não avisei nem minha esposa. Eu deixei lá os funcionários, as carnes, e eu fui embora. Porque aquela representação daquela queda era o que realmente estava por vir sobre a minha vida. Tempo de treva, tempo de escuridão. E aquilo ali, então, eu saio andando e eu lembro que eu peguei meu celular na época, eu liguei para o Fernando Bertoso, meu amigo, falei, ora por mim, cara. O que aconteceu? Eu falei, eu só ora por mim. Ele fez uma oração. Liguei para uma irmã que trabalhava aqui em casa, a Silvana, que trabalhava aqui em casa na época, ela fazia algumas coisas aqui em casa. Na verdade, eu não trabalhava mais aqui, mas ela era do ministério. Nessa época eu já não tinha mais jeito de pagar ninguém, mas ela tinha trabalhado em casa. Eu ligo para a irmã Silvana, falei, irmã Silvana, ora por mim. E liguei para uma irmã lá na Espanha, para a Núbia, falei, Núbia, ora por mim. Recebi 3 orações para ter condições de voltar para aquele lugar. E passado um tempo, a eletricista chegou, instalou lá mais 2 disjuntores, deu uma dividida na rede, mas dali para frente foram trevas na minha vida. Só que o engraçado do negócio, ou o espantoso do negócio, é que ali eu paguei a minha casa, ali nós casamos o nosso filho, ali eu comprei um carro, ali eu comi, ali eu bebi, eu vivi 3 anos e meio muito bem, se for ver, dentro da condição que eu tinha. Só que mesmo assim, a regência espiritual era tão pesada que foram 3 anos e meio que eu desejei a morte. Coisa que eu nunca imaginei na minha vida, desejar a morte. Eu desejava a morte. Eu pensei várias vezes em suicídio e eu desejava a morte. Quando eu estava aqui em casa, em Duartina, passa, até hoje ainda passa, aquele carrinho de som anunciando, é com pesar que anunciamos o falecimento da senhora, do senhor tal e tal. E eu falava assim, oh Deus, não podia ser com pesar que anunciamos o falecimento do senhor Alexandre Monteiro, me leve embora. O que eu estou fazendo aqui? Quero morrer. Você entende isso? E dentro disso, Deus ainda assim me sustentando, fazendo tudo que ele fez ali, porque ele é um missionário incansável.
Ele gera o recurso, porque quando você toma a decisão de não ser uma árvore, quando você toma a decisão de se mexer, eu não vou sair daqui porque eu não tenho recurso. Tome a decisão de sair do lugar que você está, que o recurso virá, da onde você menos espera. Você não precisa ter o recurso para ir, você tem que ir para vir o recurso. Nossa chamada ministerial dentro do Ministério Morra, nós tivemos que ir para vir o recurso, irmãos. Deus vai trabalhar dessa forma. Deixe de ser uma árvore, se mexa, porque o recurso virá. Se mexa, porque da onde você menos espera, você receberá uma notícia, o recurso será liberado para a tua vida. Mas você precisa se mexer. Eu estava ali entregue dentro daquele açougue aqui em Duartina, vendo as coisas irem de mal a pior, e eu não fazia nada. Que eu estava preso num lugar onde eu falei, eu não posso sair daqui porque eu tenho uma palavra, e também não está acontecendo nada, e agora, e vai. Mas você tem que se mexer, porque eu estou em Duartino, o propósito de Deus vai se cumprir do mesmo jeito, mas ele me arrumou uma forma, ele me deu uma chance de ir num outro lugar, numa outra terra, no Manaim, num acampamento para mim. Eu falei assim, vai para o acampamento. Deus precisa levantar um acampamento para você, irmã, irmão. Deus precisa levantar um Manaim para você não morrer. E eu te abençoo para que esse Manaim chegue na tua vida. Meu Deus, nós precisamos de um Manaim, Pai. Irmãos, nós precisamos de um Manaim. Sabe o que é o Manaim? Um acampamento do exército de Deus. Deus então me leva para aquele lugar. Ele me acampa ali, ele me guarda. Por maior que tenha sido o meu sofrimento, aqueles 3 anos e meio, Deus estava me guardando e falando: fica aqui, vamos pagar essa casa, o pai está com você. Fica aqui, vamos vencer isso, fica aqui, fica aqui. Você não vai morrer, Alexandre, você vai viver. A condição que você tem é para a vida, não é para a morte. E é por isso que nós vamos fazer a festa do Purim. Porque essa condição que eu tenho, que você tem, não é para a vida, não é para a morte, é para a vida, irmão. E dentro disso, então, o Senhor libera isso para nós. O Senhor traz essa marca. Então, saia desse lugar que você está, se mexa, por favor. Você não é uma árvore também. Nós somos uma árvore plantada no Senhor, em ribeiros que nos fortalecem, mas nós estamos presos em certos ambientes. Que você fala, e agora não tenho recurso? Eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho recurso espiritual, eu não tenho recurso na minha alma, eu não tenho recurso em nada. Você tem, porque o Senhor é a tua provisão, você tem todos os recursos que você precisar, a partir do momento que você colocar o pé na estrada, a partir do momento que você aceitar o ID do Senhor. Nós já falamos aqui inúmeras vezes que o Ministério Boa começa, nós não tínhamos um centavo. E aonde nós teríamos alguma fonte, alguém que poderia nos apoiar numa oferta em alguma coisa, sabe o que acontece? Essas pessoas vão todas embora, exceto a missionária Maria de Fátima. E eu não tinha mais nada para vender, eu não tinha mais nada para receber, eu não tinha mais nada para fazer, eu não estava trabalhando, porque Deus tinha falado para mim, para. Deus tira a mão da minha faca e me deixa sem recurso e fala, começa a obra. Vai. Ministério Morra vem viver. Vai. Vai. Vai como? Vai. Recurso é meu. Só vai. O recurso é dele. Só vai, irmãos. E sabe o que Deus foi fazendo? Deus foi trazendo a provisão. Dia a dia. Sabe o que Deus fez? Logo num primeiro momento da nossa vida, assim, não no primeiro momento, acho que uns, sei lá, uns 4, 5 meses, eu não lembro a data do começo para esse evento. Mas Deus levanta uma pessoa, uma família, uma casa, representada por uma pessoa, para estipular um valor de uma oferta na nossa vida. E sabe o que essa pessoa falou? Assim, eu vou fazer isso por, no mínimo, um ano. Um ano você tem a minha palavra que esse dinheiro vai cair na tua conta todo dia 10. Ah, você não tem noção que era aquele dinheiro todo dia 10. Você não sabe. Ninguém sabe. Eu sei. O que era saber que naquele dia
eu teria R$ 500 na minha conta, porque eu acreditei na palavra daquele homem, daquele irmão, daquele filho. Falou, pai, todo dia 10, pode contar com isso. E um ano passou. Sabe o que acontece? Até hoje, ele dá um jeito, de alguma forma, desse valor chegar na minha mão. Todo mês. Porque é Deus, irmão, não sou eu. Você entende isso? É Deus que faz isso. Eu não sei, você não tem que saber como. Você não tem que saber da onde, você não tem que saber o porquê, você só tem que sair do lugar que você está. Você só tem que tomar posse da condição que Cristo te deu. E as provisões, as providências, os recursos, é Ele que vai dar. É Ele que vai mandar. É Ele que vai fazer. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, esse é o nosso motivo, que você tenha entendido o porquê da nossa festa do Purim. Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos tomar Santa Ceia. Já está um pouquinho atrasado, perdão pelo atraso, em nome de Jesus. Pega a tua ceia em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ceiar em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero te agradecer e te louvar nesta manhã, porque o Senhor tem uma condição para nós que nós não teríamos. Nós estamos aqui para festejar essa festa do Purim, para engrandecer o teu nome, para louvar o teu nome. Queremos fazer memória de ti agora. Queremos apresentar esse suco, esse pão, que é o teu corpo, o teu sangue, Pai. E nós estamos, em nome de Jesus, fazendo memória de ti e te agradecendo, porque o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. O Senhor se manifestou para nos dar uma condição de lutarmos e abatermos nossos adversários, condições que foram entregues por um rei a Satanás, mas que foi retomado por um rei superior e dado a nós novamente. E nós queremos lutar. E queremos ser fortalecidos agora pelo teu corpo, pelo teu sangue, por essa ceia que nós vamos tomar nessas 6 ministrações. E que nos fortaleça e que, em nome de Jesus, nos tire de todo o ambiente de paralisia e que venha sobre nós um levanta e anda. Não somos uma árvore. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, que nos sustenta em todas as coisas. Perdoa nossos pecados e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Pode ceiar em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado. 3 da tarde, Oséias com a apóstola Fátima. Às 15 para as 3, na verdade, com a oração em línguas. Depois, 3 horas, também, ministração aí sobre a festa do Purim, tá bom? Às 5 da manhã, oração. E nós estamos, então, vai começar nessa terça-feira de manhã, de segunda para terça, a oração por enfermidades. Não sei se será todo o tempo, mas faremos ali toda terça de manhã, às 5 da manhã. Então, se você está com algum tipo de enfermidade, conhece alguém, nós estaremos orando ali, em nome de Jesus, especificamente por enfermidades também. Amém? Glória a Deus, shalom, fogo no bicho. Beijo para todo mundo. Vamos que vamos. Braço Monte Teixeira. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. VG, Vanessa, missionária Fátima, Anelisa, Fredinho, os que eu estou vendo aqui. Deus abençoe todo mundo. Abraço, fogo no bicho, vamos que vamos.